Boa tarde a todos. Já vimos que temos que brigar aqui pela educação na Assembleia Legislativa. O Eliomar já falou sobre as tristes peripécias da semana aqui na Câmara dos Vereadores. Eu só queria passar a vocês uma informação pequena sobre isso que aconteceu essa semana, para a gente entender como é que são os governos. São primos, irmãos, têm a mesma genética, vêm do mesmo DNA, o governo do Estado e a Prefeitura do Rio. Sei lá em Niterói como é que é o Renatinho, o governo lá parece ter um pouquinho parecido de tudo, né? Um pouquinho parecido de tudo isso aqui. Nós tivemos um episódio, dois episódios interessantes. Um deles, para ser entendido melhor, tem dois desdobramentos do episódio. Primeiro, a Prefeitura, no dia anteontem, a Prefeitura fez uma festa, a Prefeitura do Rio de Janeiro fez uma festa aqui na Barra da Tijuca de entrega de prêmios aos seus funcionários. A Prefeitura resolveu, a partir de um decreto que o prefeito emitiu logo que ele assumiu em 2009, ele resolveu montar um esquema, que é um esquema de empresas, umas empresas brasileiras, lá de São Paulo principalmente, e essa empresa que coordena os mecanismos de elaboração de planejamento do governo municipal. E depois dessa empresa, o governo começou a pagar um 14º salário para o servidor. É claro que o servidor, qualquer servidor, quer ganhar mais do que 13º, 14º e 15º. Esse 14º salário, ele é pago após uma avaliação daquelas secretarias que assumiram, que chegaram, que puderam chegar a cumprir as metas que o governo planejou. E entre as metas tem várias metas. Na Secretaria de Transporte tem as metas de mobilidade, na Secretaria de Saúde de diminuição da mortalidade infantil, na educação de aumento do número de matrículas, etc. São vários os episódios que são somados para que o governo entregue, então, o prêmio por aquela instituição e por aqueles funcionários terem direito a ganhar o 14º salário. Pois bem, a festa foi na Barra da Tijuca e o governo gastou, só dos seus recursos, R$300 mil para pagar o cantor Naldo, que foi contratado para fazer o show. Associados aos 300 mil da Prefeitura, o Banco Santander, que é quem cuida da conta dos funcionários da Prefeitura, é quem ganha dinheiro para pagar os funcionários, o Santander entrou com mais R$100 mil. Então o show do Naldo custou R$400 mil. Eram convidados para a festa 7 mil funcionários públicos. Ganharam o prêmio da Prefeitura, dos quase 200 mil funcionários, 96 mil funcionários foram aquinhoados com o 14º salário. E lá foram comemorar as metas. Mas veja o que é o destino. A distância que a gente fala entre aquilo que eles dizem na teoria e o que eles fazem na prática. Por exemplo, uma das metas da Secretaria de Transporte é a melhoria da mobilidade, a diminuição do tempo do transporte ônibus. Pois bem, o próprio secretário de Transportes não conseguiu chegar a tempo da festa, chegou atrasado, porque tinha um baita engarrafamento na Barra de Tijuca e ele mesmo não cumpriu a meta. Ou se não conseguiu cumprir a meta de chegar lá. E mais do que isso, soubemos hoje pela imprensa que o próprio dono dessa história toda, que é o vice-secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, também chegou atrasado, chegou no meio do caminho, a festa tinha começado, ele tinha que faturar lá porque ele provavelmente seria candidato a alguma coisa. O que ele pegou? Entrou numa garupa de uma moto, de um dos elementos da Sete Rio, e foi de moto para lá porque não conseguia, como qualquer outro mortal, chegar lá de ônibus, de carro, de outro meio de transporte que exista para isso. Ou seja, uma prova prática na festa de entrega de prêmios aos funcionários públicos, que as metas que eles lá colocaram são inacessíveis, são insuperáveis, e eles deram um salário dizendo que essas metas teriam que ser cumpridas. Ao contrário daquilo que a maioria dos funcionários públicos queria. Qualquer funcionário público gostaria de receber o 14º, mas gostaria muito mais de receber um plano de cargos, carreiras e salários para ter uma ascensão funcional, para ter uma vida mais estabilizada como funcionário público. No dia seguinte, na Câmara, o governo apresenta um projeto de lei, projeto que é exatamente a transformação em lei nisso que ele está fazendo há 4 anos através de decreto. Ele contrata uma empresa, contrata pessoas para trabalhar e faz essa história de metas a alcançar. Pagamento ou equacionamento das políticas públicas através de metas. O que acontece? Na votação, todos nós estranhamos que entre as discussões
O que eles querem? Eles querem institucionalizar, transformar isso que era por decreto, transformar em lei, para que a prefeitura passe a trabalhar em todas as secretarias dessa maneira. E nós cobrávamos lá dele exatamente um dos pontos importantes, para que o funcionário possa atingir suas metas, para que ele possa ter qualidade de seu serviço, tranquilidade para trabalhar, ele tem necessidade de um plano de cargos, carreiras e salários. Até porque, na proposta que eles aprovaram na Câmara de criar uma empresa de saúde privada, uma empresa de saúde terceirizada, está lá entre as coisas o quê? O concurso público e também, mais do que isso, um plano de cargos, carreiras e salários, além de um salário de mercado. Todos esses fatos são desmentidos diariamente pela Prefeitura. Ontem, mostrando que não é verdade, que eles querem pagar exatamente o salário de mercado para as pessoas, a Prefeitura liberou um edital de um novo concurso público para a área da saúde. Esse concurso vai pagar médico, enfermeiro, fisioterapeuta e mais psicólogo R$ 2.019 de salário. Hoje, esta mesma Prefeitura paga esses mesmos profissionais nas OS ou na empresa, que ele vai fazer um concurso a seguir para a empresa, está propondo um salário de R$ 7.000. Ou seja, R$ 2.017 vai dar por mês para cada médico e enfermeiro em torno de R$ 1.800. Ninguém vai fazer o concurso, vai passar, mas não vai assumir o cargo, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Hoje a Prefeitura do Rio, os hospitais da Prefeitura têm falta de profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, exatamente por quê? Porque as pessoas não vão fazer concurso, não conseguem, não ficam lá por R$ 1.700, e aí aciona essa história pela imprensa que faltam médicos, etc. Não estão faltando médicos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem hoje, o Conselho Regional de Medicina, tem lá inscritos 76 mil médicos. Pediatras, que falam muito, tem 3.500 pediatras hoje no Rio de Janeiro. Não faltam pediatras, só não estão indo onde não paga o salário deles. Nas empresas privadas pagam mal. Por que falta pediatra na empresa privada? Porque ela quer pagar mal. Ela ganha pouco, o plano de saúde paga mal, ela quer pagar mal. Então, não há falta de médicos. E nós temos que repensar muito bem essa história. Nós estamos diante de um gravíssimo problema no Brasil, que é uma decisão do Ministério da Saúde de trazer médicos estrangeiros para o Brasil. Independente de qualquer conotação ideológica que muitos têm, por exemplo, sobre a formação de médicos em Cuba, temos médicos em Cuba de altíssima qualidade. Mas eu não vejo a necessidade, nesse momento, do Brasil, ao invés de tratar dos seus médicos, de pagar melhor, dar estrutura para que esses médicos possam chegar às cidades menores, nós trazemos aqui uma quantidade enorme de médicos de Cuba, de Portugal, da Espanha. Esse é um assunto complicadíssimo, que a história verdadeira vai aparecer. Nos próximos dias nós vamos entender qual é a razão do governo querer buscar médicos lá fora e não querer discutir com os médicos aqui de dentro. E na Câmara dos Vereadores, essa proposta de criação de uma lei, aprovar uma lei, eles chegaram aqui a aprovar a lei, evidentemente contra os nossos votos, como sempre, a oposição ali, ela mais ou menos balança entre 4 e 11 votos, não chega mais do que isso. Mais uma vez eles fizeram uma lei e vão pegar aquilo que fazia 4 anos, por decreto, cumprir uma lei para fazer com que a administração pública municipal seja hoje uma administração exclusivamente por metas. Metas essas que a gente vê que apresentadas nas casas legislativas não correspondem à história do dia a dia na rua. E mais do que isso, tivemos essa semana esse episódio lamentável que o Eliomar já colocou, do vereador Sebastião Ferraz, que é o presidente da Comissão de Transportes, que estava em defesa bastante forte da Rio Ônibus, e ele lá dizia que era preciso realmente, que a culpa de tudo, na verdade, é a dos motoristas, que precisamos treinar os motoristas, e ele saiu com essa pérola que ele não voltou mais à Câmara depois disso. As más línguas dizem que a mulher dele não está deixando de sair de casa. Ele não foi mais trabalhar depois do dia que ele falou isso, para aparecer em todas as estações de rádio. Ele disse o seguinte: um motorista de ônibus é um cidadão comum igual a todos. Bebe, cheira, fuma, bate na mulher e tem 3 mulheres. Aí surgiu um problema, né? Todo mundo estava pedindo que ele explicasse como era isso. Ele mesmo terá que começar a explicar isso. A presidente da comissão da mulher na Câmara ficou muito aborrecida, foi cobrar dele. E essa declaração ainda tem a oportunidade, ainda falei depois dele, deu a oportunidade se ele podia consertar o que ele falou. Provavelmente ele foi infeliz, estava nervoso, quando fala em frente ao transporte fica nervoso. Ele estava um pouco nervoso, mas não foi, não, ele não quis, deixou a coisa correr. E agora fica essa posição. Será que é realmente esse o pensamento
do vereador em relação, do parlamentar em relação aos motoristas de ônibus? É isso que ele pensa, que todo mundo está cheirado, todo mundo bebe, todo mundo bate em mulher e todo mundo tem 3 mulheres, ou seja, vários crimes ele está colocando os motoristas que podem ser presos por esses crimes que ele colocou. Finalmente, nós apresentamos, através do PSOL, da direção do PSOL, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é uma representação de inconstitucionalidade, um nome jurídico que vai ser dado a isso, para tentarmos impedir a instalação da empresa de saúde, a privatização das empresas da saúde pública, transformando a Secretaria de Saúde em nada e criando uma empresa que visa especificamente terceirizar os serviços de saúde do Rio de Janeiro. Já apresentamos a documentação e o pessoal está encaminhando para a Justiça para que a gente possa tentar uma liminar para suspender esse absurdo, esse crime que é privatizar mais ainda a saúde do Rio de Janeiro. Era isso. Semana que vem mais episódios e espero que na semana que vem nós possamos entender o que é o brasileiro comum. Muito obrigado, vereador Paulo Pinheiro.